Paz do Senhor, meus irmãos. Como eu prometi, vou agora trazer para os meus irmãos a aula da Escola Bíblica Dominical, e nós iremos estudar ela no domingo, tá certo? Mas por motivo de força maior, por determinação do nosso ministério, temos que fechar nossa igreja, que o governo do estado achou por bem evitar as aglomerações por motivo de segurança, para evitar a disseminação desse vírus, coronavírus, que está trazendo tanto temor para a nossa humanidade nesses últimos dias. E nós, como igreja, iremos acatar, porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, tá certo? Saúdo aos irmãos aí do Potira, com a paz do Senhor, dizer que eu estou com muita saudade dos meus irmãos, tá certo? Mas nós temos aqui esse veículo de comunicação, a gente pode se comunicar pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, tá certo? São ferramentas que elas servem para o mal, mas também para o bem, depende daquele que vai utilizar. Nós aqui utilizamos para propagarmos o reino de Deus, tá bom? Então, eu já agradeço a você que está aí justamente comigo, prometi que traria a aula, e você também que não é da nossa congregação, que eu irei com certeza compartilhar esse vídeo nas redes sociais, deixar o meu legado, né? Deixar essa aula, esse aprendizado para todos que estiverem nesse momento precisando de ouvir uma palavra. A escola bíblica é uma das escolas teológicas mais eficazes que já existiu, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus para iniciar a nossa aula. Tem o Pedro aqui, o Paulo está aqui, o Pedro está escutando aqui a aula. Vai ser uma bênção para a glória de Jesus e o Paulo também, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nesta tarde, e podermos, meu Deus, estudarmos a Tua palavra, a lição, meu Deus amado, da Tua escola bíblica, Senhor. Te pedimos, meu Deus, neste momento, a Sua sabedoria, Pai querido, que o Senhor, Pai, enche o nosso coração, meu Deus, com a Tua palavra nesse momento. Abre o nosso entendimento, livra-nos de todo mal, caia toda barreira por terra, Senhor. Obrigado pela oportunidade, pela tecnologia, Deus, porque a Tua palavra jamais poderá ficar presa. A Tua palavra é livre e não existe nenhuma barreira para o Senhor. Abençoa nossos irmãos, nossos ouvintes, nossa igreja, o Teu povo nesta terra. Livra-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A lição que nós estaremos estudando hoje tem como título Jesus, o homem perfeito. Perfeito porque Jesus ele não tinha pecado. Romanos capítulo de número 3 e no versículo de número 23, é claro o texto quando diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, se resume aqui a toda a humanidade. O homem, quando ele nasce, ele já nasce com a semente do pecado, já nasce pecador pela união entre o homem e a mulher. Tá certo? E Jesus não, Jesus nasceu, mas ele não nasceu de uma união conjugal, ele nasceu diretamente de Deus. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos falar de Jesus como o único homem perfeito. O único homem que é o exemplo e o único homem que deve ser seguido, que é Jesus Cristo. Diferentemente de Adão. Adão não foi criado por Deus perfeito. Mas alguém pode dizer, não, mas antes de Adão pecar, ele era perfeito. Não era perfeito. Se ele fosse perfeito, ele não teria pecado. Se ele pecou, ele caiu, é porque ele não era perfeito. Ou seja, Deus ele cria o homem imperfeito. Porque ninguém pega Deus de surpresa. Por isso que em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 12, vai dizer que o Cordeiro de Deus ele foi morto desde a fundação do mundo, porque Deus ele já sabia que nós iríamos pecar, mas diferentemente dos anjos, nós teríamos o poder da reconciliação através de Jesus Cristo, porque os anjos pecaram e destituídos eles foram do reino de Deus, se tornaram anjos caídos, se tornaram demônios, sem direito à salvação. Nós não. Nós pecamos, somos caídos, mas temos a oportunidade, enquanto há vida, existe a esperança. Então, enquanto nós estamos vivos,
nós temos o poder da salvação em Cristo, o direito do resgate, se nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador, que é o homem perfeito. Tá certo? O texto áureo da lição diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O profeta Isaías, no capítulo 53, já profetizou que ele viria como raiz em uma terra seca. Eis que foi subindo como um renovo, como raiz em uma terra seca. Para termos uma compreensão sobre o cenário da vinda de Jesus, a partir desse texto de Isaías, para nós termos mais um pouquinho de conhecimento. O cenário que Jesus veio era um cenário onde a religião ela era legalista, política, com problemas, enferma. Roma, com a sua autoridade em cima de Israel, e a filosofia grega predominante também neste período, tá certo? Um período totalmente aonde o homem poderia até pensar que não haveria mais esperança. Eles aguardavam a esperança em um Messias, em um Emanuel, Deus conosco. Eles estavam como ovelhas sem pastor. E em meio a este período, em uma terra seca, veio Jesus Cristo, nascido de mulher, crescendo em sabedoria, tá certo? Não em inteligência, aqui fala que ele crescia em sabedoria, tá certo? A inteligência é diferente da sabedoria. O homem pode ser muito inteligente e desobedecer a Deus e não ter a salvação, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então Jesus crescia na sabedoria, tendo conhecimento do que era certo e do que era errado, do que agradava e o que desagradava a Deus. Crescia em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Apesar de Jesus não ter agradado a todos, mas tudo que ele fez por amor a Deus e aos homens. E nos ensinou a cumprir o mandamento que simplifica toda a lei, o mandamento que ele resume em 2, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A verdade prática, ela vem dizer que o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo ele é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Na transfiguração do monte, nós observamos quando Jesus vai orar, ele toma a iniciativa, chama ali a sua equipe de governo, Pedro, Tiago e João, que inicialmente, no início da igreja, nós teríamos ali Pedro como o grande pregador, para que o governo de Deus com os homens, para que nós tenhamos a oportunidade de fazer parte deste governo do reino de Deus, nós temos que participar das coisas gloriosas de Deus, dos mistérios do Senhor, participar de coisas extraordinárias, buscar a Deus, irmãos, e o Espírito Santo, e participar de algo glorioso como eles participaram, de ter observado a transfiguração de Jesus, né? E depois de eles terem a oportunidade de ver Jesus transfigurado, ver Jesus na sua originalidade, ou seja, como Jesus é, na sua glória, como Espírito, ali um Espírito vivificante. Observamos ali Jesus na sua forma original, e ele observou, ele viu a Cristo, viu a Moisés, viu a Elias. Então eles tiveram essa visão, eles viram ali o que aconteceu, participaram, e dali saiu o grande pregador Pedro, Tiago, o nosso grande pastor, e João, o nosso amado apóstolo, cheio da revelação e do amor de Deus. Tá certo? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52.
diz assim: o menino ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O objetivo geral é clarificar que o Senhor Jesus Cristo ele é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Ou seja, Jesus ele vem com 2 naturezas, a divina e a humana. Tá certo? Primeiro ponto dessa lição nós iremos estudar sobre, vamos expor a divindade de Jesus. O uso correto do termo divindade. A gente usa às vezes o termo trindade, que é um termo que ele vem do catolicismo romano, que muitas das vezes ele soa como 3 deuses. Mas na realidade o termo que nós encontramos nas escrituras é divindade. Ou seja, toda a plenitude da divindade estava em Cristo, porque eles são um. Segundo ponto é explicar a humanidade de Jesus, que é difícil para alguns entenderem isso, né? Como é que Deus pôde se fazer carne, né? Alguns dizem que Jesus era um anjo, era um profeta, não querem acreditar que Jesus era Deus. E terceiro, vamos assinalar a perfeição de Jesus. Talvez hoje eu não consiga trazer toda a lição, tá certo? Mas aí eu vou passar essa primeira parte e depois eu envio o resto para vocês. A introdução. Se na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Não é a reencarnação, né? Alguns falam em reencarnação, que o homem nasce é porque alguém morreu anteriormente e reencarna. Isso aí cai por terra quando Deus cria Adão. Quem morreu antes de Adão, para que Adão viesse nascer? Ninguém. Ou seja, não existe reencarnação, existe encarnação. A encarnação de Cristo, Cristo se faz carne. Cristo já existia desde o princípio e agora ele se faz carne. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito, como eu já falei. Ele se apresenta como ser humano perfeito porque ele não tinha pecado e não pecou em momento nenhum. Apesar de todas as dificuldades que ele passou, diferente do primeiro Adão, que Jesus na Bíblia é conhecido como o último Adão, está lá no 1 Coríntios capítulo 15, 45, tá certo? Nele devemos pensar, falar e agir, nele, porque ele é perfeito. Se nós olharmos para Adão, se nós olharmos para Moisés, se nós olharmos para Elias, se nós olharmos para Davi, se nós olharmos para qualquer outro homem, nós nunca encontraremos a perfeição, sempre acharemos falhas. E Deus, usando seus profetas, usando seus escritores, ele também não deixou
de, na sua palavra, nos trazer o erro dos seus servos também, não. Por quê? Porque Deus ele sempre procura nos mostrar que nós somos falhos, que nós precisamos dele. Por isso que ele resiste ao soberbo. O soberbo é aquele que acha que não precisa de Deus, mas ele resiste ao humilde, aquele que coloca a sua dependência totalmente nele, tá certo? Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrora em que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Nós iremos aprender nessa lição, queremos falar exatamente sobre essa harmonia de Jesus como Deus e como homem, que não o atrapalhou, porque Ele soube de maneira perfeita, porque Ele é perfeito, tratar como Deus e como homem, saber passar por todas as dificuldades e abrir mão. Nós iremos ver que Ele abriu mão da sua glória, não da sua divindade. Ele sempre foi Deus, mas Ele abriu mão da sua glória para sentir o que eu e o que você sente, passar pelas mesmas coisas que nós passamos, para nos mostrar que nós temos condições de vencer também. Ele disse: no mundo tereis aflições, porque o mundo é mau, o mundo ele vem dominado pelo poder das trevas, do homem caído, da degeneração. E ele veio exatamente para restaurar tudo que se havia perdido. Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador, porque nenhum de nós teríamos condições nenhuma de alcançarmos essa tão grande salvação se não fosse pelo novo e vivo caminho que se chama Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, tá bom? O primeiro ponto fala sobre Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Como homem, ele foi perfeito, e como Deus, com certeza. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade, sua divindade, a plenitude da sua divindade. O primeiro ponto, subponto do primeiro ponto, fala sobre sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Está escrito em Isaías 9, e versículo de número 6. Vamos lá para Isaías 9, 6. O que é que diz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,